De volta para a gente nessa reapresentação e direto à Itália. Mostrar esse especial que a gente gravou na base, no coração da Fiat, que já começa a celebrar os 50 anos, hein? E foi desse jeito. Tudo inspira a arte, é o passado conectado com o presente. Turim é o seguinte, gente, representa a cultura do automóvel. Imagina que uma fábrica que hoje virou um centro comercial, que tem uma pista no teto e que também reúne um jardim suspenso, que é o maior da Europa. Tem Cinquecento, tem Fabrício Biondo e tem Jorge Moraes dirigindo em Lingotto. Vamos lá. Por aqui, 1899. Então, levantando a câmera um pouquinho mais para que vocês vejam o passo a passo. 1910, 20, 30, 40 e 50, tá? Então, esse relógio de ponto aqui, que se eu pudesse, teria um na minha casa. Eu gosto de coisa antiga, né? Eu tenho um carrilhão lá, você não imagina. E o desenvolvimento dos logos, a logotipia Fiat. Você já se lembra daqui, né? Em diante. E olha como eles mudaram e trouxeram o tempo Fiat Costruzione SpA. Então, a fundação da empresa por aqui tem um pouco de reflexo na imagem, mas dá para você contemplar os cartazes, né? Essa parte do vitral, onde a gente para em 1950 com esses protótipos, a concepção do 500, um pouco da história para 1960, 1970, olha a década de 70 aí que eu vim ao mundo, o que acontecia em 1980, olha a Fiat aí que todo mundo já lembra, 1990, 2000 and beyond. Então, a história da Fiat que se confunde com esse novo milênio, com tudo que eles apresentam por aqui, com os programas de crash test. É um passeio pelo mundo histórico dessa marca, tá? 1964, gente. Muita coisa acontecia no Brasil, você sabe disso muito bem, né? E dava para ver pela televisão. Mas aqui em Lingotto, eu quero mostrar o que acontecia na mudança comportamental dos carros compactos pelo mundo. Veja aí. Esse carro representa um marco de mobilidade na história da Fiat, mas principalmente a gente está aqui num local histórico e quando você está ao lado desse tipo de modelo master feito em madeira, isso é emocionante, isso é uma coisa que você, dentro da história do automóvel e do automobilismo mundial, você ter contato com esse tipo de tecnologia que era feita na época. Hoje é feito em alumínio e feito todo com máquinas, isso era feito manualmente na época. Então você ter contato com isso e com um produto que foi um produto que levou mobilidade para as massas, é uma coisa tão emocionante, mas além de tudo importante da gente ver como foi feito na época, a tecnologia à época, né? Então, daqui a gente vai mostrar muito da pista de Lingotto, que eu fiz um test drive suave, mas fiz, e apresentar para vocês a tecnologia híbrida 48 volts da Fiat que está chegando. Rona, estou aqui para apresentar esse carro aqui que você vai ver comigo a partir de agora. Tem a assinatura do Giorgio Armani, é uma super série especial que eu vou andar aqui em Lingotto, gente. Aliás, é um passeio nessa pista, no circuito oval da Fiat, que você vai ver comigo e acelerar muito. Para isso a gente já liga a GoPro 1 e a GoPro 2. Vamos juntos, hein? Comigo. É isso aí. Drive, Lingotto, 20 km por hora é o passeio que a gente tem que fazer aqui nessa pista. Olha lá, dei 21 aqui, tem que dar o controle de velocidade, pista de baixa, tem que segurar a velocidade, porque o que teve de gente andando a 5, 10 por hora aqui, viu, gente? Só para poder controlar isso aqui. Então a pista de Lingotto é esse circuito. Tem uma história com o mercado brasileiro, que também foi vendido no seu modo BEV, no seu modo elétrico, que é um carro urbano daquele. E o que a gente está vendo por aqui é um pouco de tudo. Então nessa
volta que a gente dá, são 2 voltinhas que a gente tem que dar para poder experimentar um pouco desse circuito, um pouco dessa história. E vamos aqui, ó, fazendo a curvinha fechada. Olha, até a velocidade. Dei aqui uns 25, mas tem que dar uma segurada. O maior jardim suspenso da Europa, para a gente, a bordo desse Fiat aqui, mostrar detalhes do que é essa pista e do quanto a gente vai ver no circuito, viu? Vamos nessa. Com imagens de Léo Lara, viu, que está por aqui acompanhando a gente, carona, você que está acompanhando tudo direto da Itália. A gente mostra um pouco mais do que eu estou vendo por aqui. Então observe. Mamma mia, estou aqui na Itália, gente, para falar um pouco mais da tecnologia 48 volts desse carro que está aqui. Mas, a princípio, deixa eu mostrar um pouco do visual dessa planta, dessa história, desse prédio e dessa pista. Eu estou no circuito suspenso de Lingotto, onde tem o maior jardim suspenso da Europa também. Eu estou mostrando imagens do que está acontecendo, mais segura, porque eu quero falar de tecnologia, do 600 e muito, direto da Itália, para você que acompanha a gente, carona! Tem uma nova geração, que é o 600 que a gente está apresentando para você, que uma assinatura nova também do frontal do carro, que remete ao 500 que a gente já viu no mercado brasileiro, elétrico, sim senhor. Esse carro aqui é híbrido leve 48 volts. Aqui embaixo do capô ele tem 1.2, 110 cavalos juntos, com o sistema 48. Então entrega aquela potência que a gente tanto quer com uma economia daquela, gente. Lembrando que a Fiat já aposta nessa tecnologia com o sistema híbrido leve de 12 volts para Pulse, você já conhece, também para Fastback. 2 referências aqui para a gente anotar, certamente que chegaram a outra marca que faz parte do grupo Stellantis. Mas aqui, como convencer você a entender um pouco da eficiência energética desse automóvel? Espera, porque isso eles vão celebrar quando os 50 anos chegarem no sino, porque a gente veio aqui para poder começar esse trabalho e mostrar que na Itália, na origem de Turim, os 50 anos já se deram de verdade para a gente apresentar esse 600 com rodagem 18 e muito mais. E a gente está estrategicamente parado aqui para inclusive mostrar que nessa curva, a curva das artes, esse mural retrata muito bem um pouco da Itália, um pouco das manifestações, um pouco de tudo que acontece pelo mundo e cada um com a sua decisão política. Vamos lá, a gente está falando de carro por aqui, gente. E carro é o seguinte, 600 com tecnologia híbrida leve, tecnologia que está chegando ao mercado brasileiro no ano que vem ainda, depois da 12 volts, vem aí a 48, eles já estrearam por aqui. E se a gente abrir o capô, vai trazer inclusive um pouco do que eu tenho para contar nesse carro, que tem 4,1 metros de comprimento, rodagem 18, é a versão La Prima, a versão mais completa, sim senhor, a versão mais completa, onde a assinatura visual desse motor também me agrada muito. Essa Fiat que está se transformando pelo mundo, começou aqui na Itália e vai entregar isso aqui, ó. É disso que a gente está falando aqui, gente. De uma proposta, de um novo acabamento, de tudo que a gente está vendo, inclusive todo o sistema elétrico aqui desenhado para que você tenha associação da combustão com a máquina elétrica e, claro, e a maneira de como a gente vai fazer com que esse carro continue no vídeo aí e continue chamando a tua atenção. Vamos lá. Bagageiro 385 litros, gente. Opa, abri para você porque é elétrico, tá? Um porta-malas elétrico. Fiat, tá faltando isso no Fastback, sim, viu? Só um detalhe. Mas na versão mais completa. Eu tenho 385 litros, vocês são campeões de apresentar um espaço de bagagem legal. Para fechar dessa forma, esse visual traseiro também desse crossover me encanta. E é um carro que eu ouço a exclamação da mulherada. As pessoas que passaram por aqui falaram bonito. Pode ter certeza. Em italiano, que eu já estou traduzindo para vocês.
É estiloso, é charmoso, esse friso embaixo aqui remete um pouco do traço, da elegância, do design. Assim como Turim e Milão, são duas cidades onde os centros de estúdios e design, eles se destacam, viu? E como se destacam. Então, o que a gente viu por aqui, Bertone, Pininfarina e tantos outros que fazem assinatura de grandes carros pelo mundo e pela história. E o estúdio Fiat por aqui também não é diferente. Lembrando que no Brasil, o de Betim é das alturas, hein? Vem para cá porque a gente vai entrar um pouco a bordo e entender o que é que o design fez com que esse carro se transformasse num prazer ao volante. Aqui por dentro. Pronto, a tela flutuante, um sinal de que você tem um painel limpo, cool, com o sistema de transmissão aqui no console central. Esse console central, gente, com essa capa, lembra dos tablets que funcionam com essas capas desse jeito? Então você pode colar aqui, ó, e fazer isso. Carregador de indução guardado, as duas portas USB e USB-C aqui dentro, fechou. Freio de mão eletrônico. Então eu quero saber mais do sistema, isso é legal, porque eles me dão um manual de utilização em várias marcas, italiano, francês, inglês, alemão, espanhol e português. Então eu posso escanear aqui e ter esse meu manual desse jeito. Assistente de voz também, da mesma forma. Então deixa eu trazer aqui. O sistema navegação nativo, posso colocar inclusive os destinos que eu tenho no entorno de Lingotto, que é onde eu estou, bem pertinho de Turim. E essa bancada que traz um acabamento super charmoso com assinatura Fiat, onde você coloca o bumbum e as costas, né, gente? E o 600 também estampado para que você tenha essa impressão que agrada. Paddle shift no volante, 2 raios, cluster digital. E nesse exato momento a gente vai trocar a câmera para mostrar para vocês antes de encerrar esse vídeo, porque o espaço interno é generoso, mas aqui no cluster você vai ver o sistema 48 atuando. Vem cá. Sistema 48 volts funcionando. Eu tenho o modo de condução do carro também, gente, que eu posso ir para o modo mais radical ou não. Eles conseguem me entregar por aqui. Aqui eu faço a mudança dos comandos de rádio e etc, né? Aqui eu tenho assistente de posicionamento e velocidade em faixa, etc. Eu posso controlar, inclusive fazer a mudança de todos os comandos aqui no volante, porque é disso que a gente vai fazer. O rádio com controle de som, legal. As funções para eu trazer a tela estão aqui, ou eu posso usar simplesmente o volante, tá bom? Então mudei de rádio, mudei de estação, fiz tudo por aqui, comandei dessa forma, aumentei, abaixei o volume, eu tenho tudo. Então quer dirigir com mais eficiência, quer dirigir de forma dinâmica, quero mostrar a câmera de ré, dá um 360 legal. Bancada elétrica com memória, visual, charmoso, elegante. Tão elegante, gente, quanto a presença ilustre do professor Lucas Torres, que está aqui comigo. Vou dar uma sacada. Olha o visual italiano do professor Lucas Torres aqui. Tem que dar o visual desse cara. É o cara, viu? Caronas, a gente se encontra, então não esqueça do que eu vou falar para vocês. Se é para falar de carro, é para falar com a gente. Valeu por tudo e até a próxima. E a gente vai gravando, sabe o que, gente? Agora em Baloco, para que você acompanhe comigo como foi mostrar para você dirigir o novo Panda que vai ser feito no Brasil. A Fiat que está completando 50 anos, então a gente vai dirigir o Panda e contar muito, direto desse templo do automobilismo da Itália. Vamos até Baloco. Grande Panda, como é que eu conto para vocês? Será o novo Uno, gente? O carro dos 50 anos da Fiat que vai ser feito no Brasil está aqui comigo. Eu estou em Baloco, na Itália, nesse grande parque de diversões da velocidade. Eu vou dirigir ele aí. Saca como é que tá o carro, como é que tá essa energia e você acompanha por aqui, carona. Olha como é o visu do carro. Olha como ele fica estiloso, gente. Você pode ter certeza que esse é aquele que você chama de forma leiga de novo Uno, que não é o novo Uno, é o Grande Panda, que aqui ele usa 1.2, 110 cavalos de potência, tem 21 kg de torque aproximadamente. Quando vai utilizar o motor elétrico, acontece o seguinte, que ele vai a um pouco mais de potência. E na versão elétrica, o que é que você vai ver?
Muito pouco, gente. 113 cavalos, 320 km de autonomia, uma bateria de 44 kWh e, claro, 0 a 100 em 11 segundos é a proposta. Tá bom ou não? Mas não é elétrico. A gente vai falar dele na versão híbrido leve, 48 volts. A Fiat pode tomar a decisão de, por exemplo, aplicar o 12 volts, como já faz com Pulse e Fastback, no conjunto mecânico 1.0, que já está funcionando muito bem, de 130 cavalos, que já existe no Brasil e funciona dessa forma sim. Mas lembre-se que eles estão no processo de transição da eletrificação, chegando aos 48 volts e apresentando esse carro aí, que é um carro que toma atitude visual. Um porta-malas de 361 litros. Vem cá, porque o desenho da traseira é para lá de charmoso, hein? Olha como ele é atemporal, diferente. Esconde o escapamento que fica aqui do lado direito. Panda, híbrido e tem baú. Deixa eu levantar ele aqui. Bom espaço, compartimento de bagagem, banco bipartido. Então você vai poder levar algo mais e deixar o banco bipartido para facilitar a sua vida. Um acabamento completamente diferente daquilo que a gente está vendo por aí, viu? Porque eles capricharam na inovação a bordo. Se do lado de fora ele é simpático, ele é bem legal de ver, rodagem 18 polegadas, enchendo bem a caixa de rodas, freio a disco também na traseira, boquinha para abastecer. No elétrico você tem aqui nessa mesma posição e do outro lado também, fechou. Aqui dentro, o entre-eixos que permite que você circule aí com 2,54 vai dar a chance de você sentar. Deixa eu sentar a bordo aqui. E ter uma posição legal, por exemplo, colocar o telefone aqui e aqui, gente, ter um porta-revista bem bacana. E eu vou mostrar para vocês como é um rolê aqui na pista de Baloco antes que a gente fale da cabine. Vamos lá? Um pouco de impressões ao volante. O que esperar do novo Panda? A gente está dirigindo aqui na pista de Baloco e com 110 cavalos de potência, ele é híbrido leve, 48 volts. A gente está aqui com as impressões ao volante do carro, acelerando para valer. Pouco mais de 21 kg de torque, aproximadamente isso aí que eu estou contando. Uma dirigibilidade agradabilíssima, gente. Vai ser muito difícil, em termos visuais, você não olhar para esse carro. Dirigibilidade, conforto é palavra de ordem aqui, tá? E fácil, direção elétrica, bem suave. Vou fazendo uma curvinha mais acentuada para a gente perceber como é que ele anda. Estou sinceramente apaixonado por ele aqui, você está vendo. Tinha falado sobre ele nas redes sociais e o Panda, na minha opinião, vai dar uma provocada no mercado gigante. Sistema 48 volts atuando aqui para que haja liberdade e combinação de potência e gere, claro, menos poluição. A hibridização tem essa função, né? Então o híbrido 12 volts já está no Brasil, a Fiat pode decidir por essa opção, sim, nesse carro aqui, vai depender de custo, de proposta, do que eles têm pela frente, mas imagina se ela já dá um passo adiante e aplica os 48 volts e torna esse mild hybrid, né? Esse híbrido leve, assertivo, meu sentimento. E como você se diverte, viu? Com estilo, com esse novo volante estiloso. A gente tem mais para mostrar do Panda. Tá aí, a gente tem um radar que faz com que funcione a leitura do ADAS. Isso aqui é importante a gente mostrar no detalhe. O corpo do retrovisor preto para combinar com os frisos e combinar com a estrutura de roda também. E a caixa de rodas que tem esse super friso que combina com a grade dianteira e com a leitura da traseira do carro. Então dá pra gente olhar o Panda e dar uma paquerada, mas como dá, viu? E nada de chamar de novo Uno, só lembrando a vocês, essas barras no teto são bem legais, imagina que não vai funcionar nada com aquela escada, né, gente? Nem achar que o Uno vai voar, ou o novo Panda, ou o grande Panda, como a Fiat vai chamar. Eu tenho a regulagem manual para tudo, esse volante super bonito, com o que é de mais moderno, né? Tive na Audi, BMW, tá todo mundo fazendo esse volante com esses dois raios aqui, ele bem aberto, as funções, a assinatura Fiat, o airbag frontal, saber que eu tenho uma navegação nativa na tela central, mais o cluster, que me informa aqui uma regeneração toda vez que eu dou uma pegada, câmera de ré digital bem legal,
eu dobro e não sai nada do lugar, tá vendo? Ó? Então faltou o guia para que eu faça uma manobra mais orientada. Portanto, P de parking, freio de estacionamento, aqui eu coloco o celular no carregador de indução e aqui eu tenho a indicação digital da temperatura, que é bem legal. Gosto dessa fibra de bambu aqui, ó, e esse porta-luvas completamente charmoso. Vale dizer que, mulherada, vocês que adoram ficar com as mãos cheias de cremes ou pegar no suor para valer, já vai manchar como manchou isso aqui. Acho eu que a Fiat no Brasil pode trazer uma solução ecológica, porém um pouco mais escurecida, porque o suor sagrado é complexo. Então isso mancha muito. O painel tem essa leitura de acrílico aqui na base, assim como esse carrinho, ó, esse easter egg aqui, que combina com as saídas do ar-condicionado, combina com a entrega do carro e com a customização que você vai fazer do próprio painel, que aqui ele me dá a indicação da velocidade, dá para ver, e também o P de parking, a leitura das placas e tudo que eu puder fazer para que o carro volte à vida normal. Que me dê as informações, que faça com que eu entenda a sua manobrabilidade. Leitura de faixa, hadas e muito. Agora deixa eu mostrar o acabamento da caixa do motor para que a gente veja. Aqui eles usam 1.2 de 110 cavalos, mas que cabe certinho com o 1.0 do Brasil. Veja aí. Deixa eu abrir o capô para que a gente mostre a apresentação. Muito legal. A Fiat mostra uma estrutura mecânica muito bem construída, gente. Inclusive com essa carenagem de motor aqui, mas o conversor, o motor elétrico que está aqui embaixo, funcionando com a tecnologia 48 volts. E a gente sabe que já está sendo desenvolvida, né? Principalmente para ser utilizada na Toro, por parte da Fiat, e no Jeep Compass. Então, o motor parece que está vivo aqui, mas que está entregando tudo isso. Então, olha a carenagem, olha essa grelha também, como tem um acabamento muito bem feito aqui na base do para-brisa. Uma manta que contribui para que o nível de ruído a bordo seja muito baixo. No carro elétrico do mesmo jeito. Então, quando a gente mostra, vai funcionar da mesma forma. Porém, aqui é a versão híbrida, é aquela que a gente aposta para o mercado brasileiro. Está aqui o Panda com a sua estrutura, com tudo que a gente construiu aqui em Baloco, apresentando o novo Uno, o grande Panda, o novo carro dos 50 anos da Fiat, que a gente grava aqui no norte da Itália, nesse complexo belíssimo, nesse parque que reúne cerca de 80 quilômetros de área, gente. Com várias pistas, com pistas de performance, com pistas de off-road, com tudo que entrega, inclusive aquele test drive que a gente fez por aqui, dessa joia, viu? Com imagens do meu amigo Matheus da Ali, a gente mostra o Panda. Tá aí, gente. A gente fica por aqui e tem muito mais para você acompanhar na nova temporada, nos novos episódios, em tudo aquilo que a gente vai rodar aqui para você, tá bom, carona? A gente se encontra porque se é para falar de carro, é para falar com a gente. O janeirão que já está acabando, mas as notícias continuam. Tem muito para acontecer e para mostrar para vocês. Tchau e feliz 2026 de novo!